Estamos mais uma vez aqui com a Débora de Luca para falar sobre um tema que ainda muitas mulheres não estão entendendo, que é a menopausa, não é isso, Débora? Tudo bem? Exatamente. Boa tarde, tudo bem? Olha, Débora, tem muita. Eu faço entrevista na rua, como a gente faz, né? E muita gente, muita mulher ainda não me entende que a menopausa é um marco, que a pós-menopausa é para sempre, que os sintomas em diferentes pessoas. Você teve mais de 80 sintomas. Tem gente que não vai ter 80 sintomas, não vai ter nenhum, e não é por isso que não tá na pós-menopausa, Uhum. né? Exatamente. Mas assim, é o que eu falo, mesmo mulher que acha que não tem sintomas, o corpo dela por dentro está mudando. Ela pode não estar sentindo, mas a queda dos hormônios está afetando o organismo dela internamente, né? Então, ela está tendo mudanças, sim, ela está tendo sintomas, sim, só que podem ser sintomas mais silenciosos e que ela não relaciona à menopausa. E eu quero falar um pouco com você sobre a família agora, né? Porque é comum o parceiro da mulher não entender os sintomas de menopausa e achar que a mulher tá doida, tá exagerando tudo. É, infelizmente, é comum sim, e a mulher precisa explicar isso para a família dela. A família precisa entender o que ela está passando. Mostra vídeos que vários médicos falando no Instagram, ou então leva numa consulta para o marido poder ouvir da médica ou do médico como é, o que que ela está sentindo, o que que ela pode vir a sentir, quais são as coisas que ela precisa fazer para ela melhorar, de que maneira ela pode se passar a se sentir melhor, porque esse apoio da família é fundamental. A mulher tendo esse apoio, essa rede em casa, ela vai ficar muito mais confortável, ela vai poder falar sobre o assunto. A pessoa que estiver com ela vai entender melhor o que ela está vivendo, o que ela está passando. Então, assim, não é vergonha nenhuma. É um processo natural na vida de todas as mulheres. Todas nós vamos passar por isso. Só não vai passar quem morrer antes. Então, o marido, filho, pai, enfim, quem ela tiver à volta dela, é importante ela compartilhar as informações. É importante ela poder dividir e se sentir acolhida pela família em casa. Porque eu recebo relato de muitas mulheres dizendo que o parceiro acha que é frescura, que é drama, que está exagerando. E, infelizmente, não é. Para a mulher que tem os sintomas mais intensos, é real, é físico, é biológico. Então, ela precisa ser acolhida e não a pessoa achar que ela está fazendo drama ou que ela está aumentando aquilo que ela sente. É Essa biológico, né? troca É é biológico. biológico, é biológico, é devido à queda dos hormônios. Então, essa troca, essa parceria, esse apoio é fundamental para ela poder ter uma vida melhor em família. Porque se ela não estiver bem, a casa também não vai estar bem. Então eu já tenho uma pergunta para você. É verdade que a mulher transforma um lar e se ela adoece, esse lar adoece junto? Então, a mulher é a responsável por transformar a casa em um lar. Se ela não está bem, o lar dela também não vai estar bem, porque ela precisa estar bem para que a família esteja bem, para que a casa esteja organizada, para que ela se sinta bem e ela tenha qualidade de vida. Se ela não estiver bem, se ela não estiver, digamos assim, se sentindo fisicamente bem e emocionalmente equilibrada,
as pessoas que estão à volta dela também vão ser afetadas. As pessoas que convivem com ela também vão, de uma certa forma, sofrer com ela por ela não estar estável, por ela não estar bem. Então, ela precisa ter qualidade de vida, ela precisa se cuidar, ela precisa ter essa consciência de que se ela estiver bem, tudo vai fluir em torno dela. Se E ela não estiver bem, é família, é o trabalho, é a produtividade, é a casa, é a organização, o emocional, tudo acaba sofrendo junto com ela. eu ia falar justamente isso, né? Muitas mulheradas aí vai perguntar assim, não, mas eu tô bem de saúde, mas você não pode estar bem emocionalmente. Emocionalmente você não pode estar bem, Exatamente. né? Isso. Você pode, né, você pode estar bem de saúde, mas o que que acontece? Todo mundo tem altos e baixos na vida. Todo mundo tem coisas mal resolvidas. Todo mundo tem problemas. Todo mundo vai passar por situações que são difíceis. E, infelizmente, é assim que a vida funciona. São E os ciclos da vida. Eu já vi exatamente, um negócio que fala assim, que a vida, se fosse reta, não ia ser boa. Se do Rio de Janeiro até São Paulo, a gente ia dormir. Por isso que tem as curvas, a subida, a descida, para fazer a vida ser assim, né? exatamente. A vida é feita de altos e baixos. A gente está aqui na Terra, digamos assim, para evoluir, para aprender. E a gente precisa saber lidar com esses altos e baixos. Se você tiver um bom emocional, se você tiver uma mente forte, se você tiver uma mente equilibrada, você vai saber enfrentar as situações difíceis de uma outra maneira. Você vai conseguir, apesar da dificuldade, enxergar uma forma de lidar com aquilo e de sair daquilo bem, porque tudo tem solução. Todas as situações têm solução. A única coisa que não tem solução, infelizmente, é a morte. Né? Então, se a pessoa tiver uma doença grave que não tem mais o que fazer por ela. Do contrário, a gente muda a vida da gente toda. A gente vai conseguir resolver todas as situações que a gente não tiver satisfeito, que a gente não tiver feliz. Ô, Débora, então a mulher que guarda os sentimentos, guardar esses sentimentos e sofre com a menopausa em silêncio, vai piorar o emocional dessa mulher? Vai, vai piorar bastante, porque ela tem que compartilhar isso. Ela não, e outra, ela não precisa ficar sofrendo. Existe tratamento, existe solução. E quanto mais ela falar sobre o assunto, seja com amigas, seja com a família, seja com o médico, seja com um psicólogo, terapeuta, mais ela vai ter informações, mais ela vai estar capacitada, mais ela vai ter consciência e conhecimento para lidar com todos os sintomas que ela vier a sentir. Porque mesmo a gente fazendo reposição hormonal, isso não garante que você não vai ter sintomas. Porque a gente vai ter flutuações hormonais. Vai ter uma hora que está tudo bem, está tudo estável, daqui a pouco um hormônio sobe, o outro desce, ou daqui a pouco um sintoma que ela não tinha tido ainda aparece, ou um sintoma que tinha ido embora volta. Então, hoje em dia, principalmente onde se fala muito sobre esse assunto, não precisa ser mais tabu. Muito pelo contrário, é uma coisa que precisa ser dividida, que precisa ser compartilhada com a família, com tias, com primas, com amigas, porque todas as mulheres vivem isso, umas com mais sintomas, outras com menos sintomas, cada mulher é única, cada organismo vai reagir à queda hormonal de uma maneira e cada corpo vai reagir à reposição hormonal de uma forma. Então, não existe certo ou errado.
mas sim soluções para que a mulher consiga passar e atravessar essa fase com mais qualidade de vida, que ela consiga se sentir bem e viver bem. Porque, como eu falo, a gente precisa viver bem e não apenas sobreviver. Então eu vou te fazer já uma pergunta. É verdade ou mentira que fazer terapia ajuda a mulher a passar pela menopausa de uma forma muito mais leve? Verdade ou mentira? Com certeza é verdade. A mulher, ela precisa entender que se ela estiver bem emocionalmente, ela vai conseguir lidar com tudo que acontece com ela de uma forma melhor. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais consciência essa mulher tiver, maior vai ser a força dela, maior vai ser a autonomia dela, maior vai ser o poder dela de tomar decisões mais assertivas, de lidar e enfrentar as dificuldades. E a hora que ela se dá conta disso, que ela se conhece, que ela sabe o que ela quer, que ela vê as direções que ela precisa seguir ou fazer mudanças, já que eu falo, ajusta a vela. Vamos ajustar a vela e vamos navegar por outros mares, não tem problema. Assim, é muito tempo ainda de vida pela frente para ficar vivendo uma vida mais ou menos. Então, ela precisa ter essa consciência para que ela possa viver uma vida plena, para que ela possa saber como lidar com as dificuldades que a gente vai ter, como eu já falei anteriormente. Só que a grande sacada é em como você lida com essas situações. Como é que você enfrenta esses altos e baixos? Porque a gente pode enfrentar a situação, digamos assim, se entregando, não tem nada que eu possa fazer, é assim mesmo, eu tenho que aceitar. E a gente pode, como eu brinco, morrer atirando, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa tentar sempre resolver de alguma maneira. Seja lá o caminho que for e a situação que for. Para tudo tem solução. E por que que a Débora tá falando isso? Porque a Débora, ela trabalhava antes com marketing, com coisas não relacionadas com a menopausa, com saúde feminina, nada disso. Ela tinha uma vida anterior. E ela descobriu, ela já tinha algumas dificuldades hormonais, isso, né, Débora, na juventude, Isso, já era desregulado. exatamente. Mas quando ela entrou antes na perimenopausa, antes da menopausa, que é a perimenopausa e na menopausa, que você pode ver os outros papos que estão aqui, ela teve mais de 80 sintomas. Ela sofre ainda os 80 sintomas, mais alguns menos, alguns desapareceram, mas com isso deu uma lição na Débora. Pesquisar melhor sobre a menopausa e sim, como ela não é médica, ela pode ser terapeuta. E ela estudou, ela é preparada para isso. Então você que tem uma mãe, uma tia, uma avó, uma sobrinha, uma cunhada, uma sogra que esteja passando por isso, pode compartilhar esse vídeo aqui e fala para ela seguir a Débora no Menopausa Underline o que não te contaram. Porque lá tem informações sobre a menopausa, como a gente está conversando aqui, e o mais importante, sobre o emocional da mulher na menopausa, que ninguém cuida nem da mulher antes da menopausa, imagine depois da menopausa, que é chamada de velha, a mãe faz tudo mesmo e ninguém cuida dela. E você pode seguir a Débora, e eu já vou emendar para uma pergunta, Débora. Essa mulher se sente tão super heroína, né? A Mulher Maravilha, mas ela não é a Mulher Maravilha, ela é um ser humano como você, como eu, como todo mundo. E na rotina, com a sobrecarga de cuidar de todo mundo, do filho, do pai, do avô, de todo mundo, ela esquece de si mesma. E esquecendo de si mesma, mexendo no emocional da mulher, pode piorar os sintomas da mulher na menopausa? Pode? Pode sim. Porque essa mulher, se ela tiver sobrecarregada, né, que, assim, que é o que mais acontece, infelizmente, ela acaba tendo uma piora assim, dos sintomas físicos. A gente precisa aprender que a gente não dá mais conta de tudo. E dizer não é egoísmo.
é autocuidado, é amor próprio. Tá tudo certo, tá tudo bem. A gente precisa aprender a colocar limites. A gente precisa aprender que a gente não pode mais dizer sim para tudo e para todo mundo como a gente fazia isso. E às vezes o não que você diz para os outros é um sim que você diz para você. Então, essa consciência, esse conhecimento, esse autoconhecimento da mulher com ela mesma é fundamental para ela poder administrar melhor a vida dela, para ela poder saber como ela vai enfrentar e lidar com cada situação que vai aparecer. E ela sabendo dizer não, ela começa a diminuir essa sobrecarga, ela começa a passar por um estresse, digamos assim, menor, ela começa a ter mais consciência sobre a vida dela, sobre como ela pode melhorar e evitar que ela fique sobrecarregada. Porque a gente é educada de uma forma onde a mulher ela precisa atender tudo e todos, ela precisa dar conta do mundo. Só que quando ela chega na menopausa ou na perimenopausa, são tantas coisas que começam a acontecer com ela que é o que eu digo, a natureza é sábia. Porque se não fosse a mulher entrar na perimenopausa ou na menopausa, talvez a mulher não parasse para se cuidar. Talvez a mulher não parasse para se olhar. Talvez a mulher não parasse para se acolher, para se enxergar de verdade e para começar a olhar a vida de uma outra maneira, olhar para a vida com outro olhar, porque hoje em dia tanto as mulheres quanto os homens estão vivendo até aí os 90, 100 anos. Então, a mulher, quando ela entra na perimenopausa ou na menopausa, ela tem ainda aí mais 40, 50 anos de vida pela frente. É muito tempo. E a gente precisa entender que o nosso corpo mudou, que a nossa mente mudou, que o nosso organismo agora é outro. Não é o fim da vida, muito pelo contrário, é só uma transição, é uma transformação que a gente passa e que a gente precisa buscar ajuda, na maioria das mulheres, para poder fazer uma reposição hormonal, ou para quem não quer ou não pode, ir para caminhos de produtos mais naturais, mas também precisa fazer exercício físico, precisa mudar a alimentação, precisa ter uma boa noite de sono, precisa fazer suplementação e, de preferência, terapia, porque esse apoio emocional faz toda a diferença. Débora, você atua na terapia você tem a terapia como que é a sua sessão de terapia? A mulher vem com uma questão, que pode ser qualquer questão emocional, aí você tem algumas ferramentas que você estudou, né? A logoterapia, ou terapia positiva, pensamento positivo. Como que acontece a sua terapia? A mulher procura e aí o que acontece? Então, aí conforme a gente vai conversando, eu vou vendo qual é a linha que eu vou seguir com ela. Eu posso ir pela neurociência, eu posso ir pela psicologia positiva, eu posso ir pela logoterapia, eu posso ir pela psicanálise. Eu não tenho uma linha só de atuação. De acordo com o assunto que ela me traz e o que ela está me passando, eu vou aplicando o que eu acho que é o melhor para aquela paciente, para aquela mulher. E tem dado muito certo, tem funcionado muito bem. Qual que é a mulher procura você, assim, o top one? As pessoas te procuram, a mulher te procura, qual que é a maior reclamação delas? A maioria das mulheres sente que ela não é mais a mesma, que algo mudou dentro dela, que
que ela não se reconhece mais, que ela não está sabendo lidar com a menopausa, ela está sofrendo muito com os sintomas, ela não sabe como fazer com isso e o que fazer, quem procurar, que caminho seguir, né? Então, o emocional dela vai ficando muito abalado. Muitas mulheres ganham peso na menopausa, então a autoestima dessa mulher começa a ficar baixa, ela pode ter queda de cabelo, ela pode ter perda do volume de cabelo que ela tinha devido à queda dos hormônios. Então, é o que eu digo, a menopausa ela é física, ela é biológica, mas ela também é emocional e ela também é neurológica. A doutora Lisa Mosconi, que é uma neurocientista italiana, ela fala muito sobre isso, que a menopausa acontece no cérebro, que ela é digamos assim, um acontecimento neuroendócrino, porque Então, ela mexe então com o quando, cérebro e ela mexe com o corpo também. Então, não adianta a mulher só tratar do corpo sem tratar do cérebro. As duas coisas precisam andar juntas. então a mulher tem vários marcos, né? O homem não tem. O homem não tem marco nenhum. Assim, Não, é, o homem tem andropausa, tem, mas nem tem. se compara com o Ah, que a mulher passa na perimenopausa e na menopausa. boa pergunta. Dá para comparar a menopausa com a andropausa do homem? Não, não, de forma alguma. Não está nem perto disso. Porque, ok, o homem tem andropausa, ele vai ter a queda da testosterona, tudo certo. Ele fazendo a reposição da testosterona, o homem que precisar disso, ele volta à vida dele normal. Agora, a mulher, só a menopausa está listada em 103 sintomas. Então, ela ajusta uma coisa, daqui a pouco aparece outra. Um sintoma que tinha ido embora, volta. Um sintoma que ela nunca tinha tido, aparece. Então, na menopausa, o pós-menopausa, né, também, não tem uma estabilidade. Essa mulher, ela vai precisar fazer ajustes nas dosagens de hormônios que ela usa. Então, é o que eu falo é o seguinte, Alexandre, a mulher que faz reposição hormonal, ela dá trabalho para o médico, porque essa mulher ela vai estar indo no ginecologista ou no endocrinologista, né, seja lá qual seja a especialidade que ela faz a reposição hormonal, de tempos em tempos, porque ela vai precisar fazer ajustes. Ela não vai ficar com a mesma dosagem que ela começou a usar para sempre. Fatalmente, ela vai ter aumentos de sintomas ou sintomas novos vão aparecer e ela vai ter que buscar ajuda. Então, a mulher que faz reposição hormonal, ela dá trabalho, porque o médico vai estar sempre tendo que ajustar e ver o que é melhor para ela. Vai subir um hormônio, vai descer outro hormônio, vai trocar o método, vai ter que ajeitar a dosagem. Então, assim, não é simples tratar uma mulher na perimenopausa ou na menopausa. Por isso que você trocou quantas vezes de médico? 13 vezes, né? Que eu lembro. 13 13 vezes. vezes. Você Tá, vê tá. como eu lembro as coisas? Você- Então, Já estou na 13ª médica. e essa segurou na sua mão e tá te ajudando firme, né? Ela me salvou e continua me salvando. Se não fosse ela, acho que eu não estava aqui contando a minha história. E ainda bem que eu. Obrigado, viu, médica? Você pôde ajudar a vida da Débora. Deixa eu te perguntar agora, esquecendo um pouco do lar, agora entrando no trabalho. Você acha que as empresas, você acredita que as empresas estão preparadas para acolher e para compreender as necessidades da mulher na pós-menopausa? Esse assunto ainda é pouco discutido, né? Muitas mulheres que trabalham nas empresas, elas estão trabalhando? Estão, mas elas estão enfrentando as ondas de calor, ela fica, né, sem dormir, ela tem a névoa mental, ela tem a questão de encontrar uma dificuldade em ter apoio, ela pode passar a ter crises de ansiedade.
E tudo isso, essa questão toda, é falta de informação. Porque, embora seja um assunto que está sendo muito falado hoje em dia, ainda falta muita informação para muitas mulheres. E as empresas, elas precisam entender que, é claro que a menopausa não é uma doença, mas a menopausa pode impactar a vida das colaboradoras. Ela pode diminuir a produtividade, ela pode afetar o bem-estar, ela pode afetar o desempenho da mulher numa função que a mulher estava acostumada a desempenhar, que ela fazia com o pé nas costas, e de repente ela já tem agora um pouco mais de dificuldade em é, trabalhar. Ela já tem uma dificuldade, de repente, em ler um documento, ela vai ter que ler aquele documento mais vezes, porque ela não consegue mais ter o total foco, ter total concentração. Então, assim, são várias questões que vão afetando a mulher. E as empresas, hoje, né, tem essa lei da NR1, que Sim. está sendo implementada, e as empresas têm um tempo para se adaptar a isso. A empresa ela precisa ter a consciência de que ela precisa cuidar da saúde física e emocional dos seus funcionários de uma forma geral, porque, para você ter uma ideia, em 2025, 64% dos afastamentos de trabalho nas empresas foram solicitados por mulheres e devido à saúde mental, devido à saúde emocional. Então, assim, 64% de mulheres pedindo afastamento das empresas é um número muito alto, é um número muito grande. Então, a saúde mental, ela precisa também ter mais apoio. Ainda muita gente, eu sinto muito isso, tem um preconceito de cuidar da saúde mental, da saúde emocional. Acha que não precisa. Só que não adianta você cuidar só do seu físico se o seu mental não estiver bem. O que você pensa e como você age afeta o seu corpo. E o que você faz com o seu corpo afeta a sua mente. As duas coisas estão interligadas. O que você pensa, as suas emoções, os seus comportamentos, as suas atitudes afetam o seu corpo para o bem e para o mal. Tanto que muitas doenças que as pessoas passam a ter, elas não são só físicas, elas estão associadas ao emocional também, porque é o emocional que fica sobrecarregado, e aí o que acontece? O corpo fala, o O corpo corpo fala, grita, o corpo grita. entende? O corpo dói coisa que você nem imagina, o corpo tá lá doendo. Débora, deixa eu Exatamente. te perguntar, você dá palestras em empresas também? Sim. Também, também. Então Então, estou você. aberta. Aí eu tenho feito alguns eventos com mulheres de diversas regiões, às vezes online, às vezes presencial, né? Rodas de conversas, entrevistas, bate-papo. Então, assim, é importante ter esse conhecimento. E o que eu vejo é que, embora todo mundo fale, porque todo mundo agora só fala de menopausa, de perimenopausa, virou assunto da moda. Não é. Como eu falo, é o seguinte: fura a bolha. Se você fura a bolha, tem um monte de mulheres que não têm informações corretas. A realidade, Alexandre, que eu tenho visto muito, que as mulheres me procuram, eu fui a vários ginecologistas. O ginecologista me passou um antidepressivo. Falou que era tudo coisa da minha cabeça. Então, você pensa que se os médicos não estão preparados para atender essas mulheres, que dirá o resto do mundo?
Que Eu dirá tô o indo. resto das pessoas que essa mulher convive. Eu tô indo na rua fazer perguntas e as pessoas nem sabem o que que é menopausa. As mulheres mesmo nem sabem o que é menopausa. Tá na hora do governo, tá na hora das instituições, das escolas ensinarem desde criança, porque é, você não é uma doença, mas é um marco que vai desencadear muitos sintomas que vai atrapalhar a vida da mulher. Mas eu quero terminar Vai com uma última atrapalhar pergunta. e vai atrapalhar de uma forma geral. É na família, é nos relacionamentos, é na produtividade, é no trabalho, é em casa, com ela mesma, o bem-estar dela. Então, Débora, assim, é um assunto que afeta todas as áreas da mulher, e não só uma. para fechar, porque a gente só falou de coisa, né? Agora eu quero dar um além. É Uhum. possível voltar a se sentir bem e ter uma qualidade de vida apesar da menopausa? É possível? É É, ilusão. é possível. É possível, e aí eu falo por mim, pela minha experiência. Eu já faço reposição hormonal literalmente há 11 anos e meio. E se não fosse a reposição hormonal, eu não sei o que seria de mim. E eu, como você falou, eu já tive aí mais de 80 sintomas ao longo desses 11 anos. E a reposição hormonal, ela existe, graças a Deus e a ciência e a medicina, para ajudar as mulheres a minimizarem esses sintomas. Que assim, a gente precisa ter qualidade de vida. A gente precisa viver bem, porque é o que eu falo sempre. A minha avó, com 50 anos, a minha avó era uma senhorinha. A minha avó não estava mais trabalhando. A minha avó estava em casa fazendo crochê, fazendo tricô, assistindo a novelinha dela, lá com aqueles vestidos longos, de óculos, de cabelo curtinho. Ela não tinha mais vida social. Ela não ia para show, ela não ia para cinema, ela não ia para teatro, ela não saía com as amigas. E hoje em dia, a mulher de 50 anos, ela está mais do que ativa. Ela está no mercado de trabalho, ela está produzindo, ela está chefiando famílias, que a maioria das mulheres no Brasil são as donas de casa, são as mulheres que provêm, né, o lar, que são as provedoras do lar, que trabalham, têm amigas, têm relacionamento, socializam. Então, a vida da mulher mudou. A vida da mulher, hoje, em pleno ano de 2026, é uma vida completamente diferente da vida que a minha avó levava quando ela tinha 50 anos. E essa consciência é importante em todas as áreas, porque a mulher ela precisa continuar viva, ela precisa continuar se sentindo viva, ela precisa estar bem com ela mesma para ela poder viver uma vida plena, apesar da menopausa. Isso é possível? É. É possível com reposição hormonal ou com produtos naturais, além de exercícios físicos, uma boa alimentação, de preferência, suplementação e terapia. O que eu falo é o seguinte: a gente não vai fazer só uma coisa ou só outra para voltar a ficar bem. É um combo, é um pacote para que a gente consiga se sentir bem de novo, para que a gente volte a ter qualidade de vida e que a gente consiga seguir em frente bem, apesar da menopausa e dos hormônios. E para você se sentir bem, tem aqui a Débora de Luca, que ela vai pegar na sua mão, como pegaram na mão dela, e vai pegar na sua mão e te ajudar. Te ajudar com conselhos, com auxílios,
com palavras e, é claro, com sessão de terapia, que todo mundo precisa de cuidar da mente. Pode seguir Débora de Luca, que está crescendo no Instagram, já está com mais de 50 mil seguidores, menopausa, underline, o que não te contaram, e vai crescer, vai chegar a mais de vai chegar a 1 milhão, vai chegar a 1 milhão, rumo a 1 milhão. Débora, Cara, quem sabe? É o que eu não, falo para todo mundo, né, Alexandre? Que eu estava até falando essa semana para uma amiga. Eu, quando fui para o Instagram, eu não fui com a intenção de ganhar seguidores. Eu fui com a intenção de compartilhar a minha história, de ajudar outras mulheres a não passarem pelo caminho tão tortuoso que eu passei, a enfrentarem o declínio hormonal de uma forma melhor do que eu consegui ter de informações. Então, eu fui para lá para compartilhar, para poder orientar. Então, assim, eu tinha planos muito pequenos para o Instagram. ih, não, não, não. Agora já pode fazer canal no YouTube, Pois e-books é. e E sessão que vai aí, ajudar a mais ainda. vida, né, é o que eu falo, a gente, né, faz sempre planos para a vida. Nós planejamos, a gente costuma pensar o que que a gente vai fazer, o que que você quer para sua vida e tudo mais. Só que a vida tinha planos maiores e melhores para mim. Isso mesmo. Débora, muito obrigado, viu? Obrigada, Tchau. Alexandre. Até mais, até a próxima.